Meu amigo Bruno, deixa eu pular aqui para o amigo doutor Lessa. Já a gente, o Bruno aqui já é também da casa. Vamos dar um bom dia ao nosso amigo doutor Lessa. Bom dia. Bom dia. Tá me escutando? Escutando bem. Tudo bem, doutor Lessa? Oi. Tudo bem. Bom dia, bom aí tê-lo de novo aqui no nosso programa. E qual é o assunto que vamos abordar hoje? Hoje eu vou falar sobre regime de bens no casamento. Regime de bens, o nosso escritório ele atua com a área de direito imobiliário e direito sucessório, e o regime de bens é um tema que é muito importante para a gente, muito sensível, e acaba influindo em diversos ramos, principalmente na área de divórcio, de inventário, de testamento, nos negócios jurídicos imobiliários, como compra e venda e como doação. Bacana. Testamento. Realmente há uma confusão muito grande, né? No caso de um espólio, né? No caso de uma pessoa falecida e que deixa bens móveis, bens imóveis aqui, existe uma confusão muito grande na cabeça dos herdeiros, né? Eu acho sensacional esse tema. Vamos nós a ele. O que é o regime de bens, né? O regime de bens são as regras que vão se aplicar aos bens que forem adquiridos pelo casal durante o casamento e também aqueles bens que já foram adquiridos antes mesmo da união. Quais são os regimes de bens que a gente tem no país hoje em dia, né? Basicamente são 4 ou 5 regimes de bens. A gente tem o regime da comunhão universal de bens, em que todos os bens eles são do casal, tanto aqueles adquiridos antes da união como durante a união, todos os bens são do casal, passam a ser dos dois, né? Essa era a regra até 1973, mas aí houve uma alteração legislativa e hoje em dia a regra é um outro regime, que é o regime da comunhão parcial de bens. No regime da comunhão parcial de bens, os bens que foram adquiridos antes do casamento são particulares, são de cada um. E os bens que forem adquiridos durante o casamento são de ambos. Tá? Então, não são bens particulares, são de ambos. Nesse regime de bens, por exemplo, existe uma exceção aí com relação a essa regra dos bens que foram adquiridos durante o casamento. Por exemplo, os bens que forem adquiridos de forma não onerosa, mediante uma doação ou mediante uma herança, né? Esses bens eles não se comunicam. Então, se eu recebi uma herança, mas era casado, ou uma doação de um imóvel, mas era casado, esse bem vai ser só meu, não vai ser da minha companheira ou da minha esposa. O outro regime que tem é o da participação final nos aquestos. Nesse regime, você tem basicamente um contrato. Todos aqueles bens antes do casamento, antes da união, são bens particulares. Os bens que forem adquiridos após a união, você vai ter que você pode dispor como você quiser, com a sua companheira, com o companheiro, e aí vocês escolhem se vão ser particulares ou não. Você tem um contrato ali, é um regime que é bem moderno, assim, e não acabou caindo muito em desuso no Brasil. Desculpa, qual o nome desse regime, doutor Lessa? É da separação final nos aquestos. É um nome meio diferente mesmo. É um nome meio complicado. Separação final dos aquestos. Isso aí. Eu estou anotando aqui tudo, tá? Porque olha só, só tinha o regime de universal, que é aqueles que, independente da data do casamento ou não, todos os bens se misturam ali entre o casal, não é isso? Se eu tenho um apartamento do casamento e eu caso por regime universal, esse apartamento passa a ser também da minha atual mulher. Sim. E o parcial, justamente. Que todos aqueles bens que foram adquiridos antes do casamento, eles são ali de cada um. Eles não se misturam, só vão se misturar os particulares. Bens. Bacana. Eu só conheci esses dois. Agora tem separação final do... Isso. E tem um outro também que é muito interessante, que é o da separação total de bens. Então, os bens que forem adquiridos antes ou depois do casamento, não importa, serão particulares de cada um. Então, cada um pode comprar o seu bem e fazer o que quiser, que não vai se comunicar nunca. Tá? Esse é o regime da separação total de bens. Maravilha. Esse regime... Tem alguma... Pode falar. Tem algumas dúvidas também que eu acabei separando, assim, que as pessoas são muito comuns, né? As pessoas perguntam se, por exemplo, elas compram um imóvel após o casamento, mas com o dinheiro que já tinha antes, uma poupança. Esse bem se comunica?
tá? No caso do regime da comunhão parcial de bens, por exemplo, né? Olha, o bem, se você comprar durante o casamento, ele vai se comunicar, né? Mas se for com um dinheiro pretérito, um dinheiro de uma poupança que você já tinha, e você conseguir comprovar isso, aí esse bem não tem comunicação. O judiciário entende que, nesses casos, o bem, na verdade, é como se ele tivesse sido adquirido antes. Então, existe essa analogia aí para facilitar a vida dos casais. Entendi. Olha só, então, aqui, vamos pontuar esses regimes aqui. É o universal, né? O regime universal de bens, o regime parcial de bens, isso, o de separação total de bens, e tem mais outros dois aí. O senhor pode repetir, por favor? A separação final. Tem a participação final nos aquestes também, que eu já falei, e tem outro que é o da separação obrigatória, que é o regime que é aplicado quando as pessoas têm, a partir de 70 anos, a lei impõe esse regime. Então, nesse regime da separação, né, que é a separação obrigatória, todos os bens que forem adquiridos durante o casamento serão do casal, né? Quando você tem uma das partes ali com mais de 70 anos. Então, os bens durante o casamento serão do casal. Os bens pretéritos, necessariamente, serão particulares. Então, é uma proteção que o legislador entendeu que caberia ali para o cônjuge idoso, enfim. É uma questão que é muito controvertida até, mas o legislador optou por fixar esse regime. Tá? Uma questão muito importante, se você quiser fugir da regra, tá? Como é que você vai fazer para fugir da regra atual, que é o regime da comunhão parcial de bens? Você tem que fazer um pacto antinupcial, que é uma escritura pública. A gente recomenda sempre que você fale com o advogado, para que ele explique as consequências de cada regime, né? E você não tenha problemas. Tem até um caso famoso de jogador de futebol, já há alguns anos, né? Que casou com uma modelo também famosa. Não vou entrar em nomes por questões éticas aqui, envolve uma questão também de família, mas eles casaram, né? Fizeram um casamento. O casamento durou 6 meses, porque o jogador acabou traindo a modelo, né? Enfim. E ela ficou muito chateada, e quando ela foi fazer a partilha, ela tinha para ela que o regime era da comunhão parcial de bens. Portanto, durante aquele período, ela teria direito àqueles bens que foram adquiridos. Mas não, ela descobriu durante a partilha que ela tinha assinado um documento, ela tinha feito uma escritura pública em que ela, na verdade, instituiu o regime da separação total de bens. Então, ela não teria direito a nada. E isso deu um rolo muito grande na justiça, deu um problema bem grande para esse ex-casal, né? Olha isso. Então, daqui a pouco, rapaz, na hora do casamento tem que entrar o noivo, a noiva e 2 advogados para ver se aquele instrumento está funcionando tanto regime, né, o doutor Lessa? E o doutor Lessa vai entrar numa dessa época, vai fazer casamento para caramba, que eu estou vendo aqui, porque teu conhecimento não é pouco, não, hein? Doutor Lessa, muito bom esse assunto que o doutor nos trouxe aqui para o programa. Gostaria que o senhor desse, por favor, os seus contatos para os ouvintes que, com certeza, vão te procurar aí. Sim, a gente sempre pede que as pessoas entrem em contato pelo nosso site, porque é mais simples, é mais rápido, e lá você tem como mandar a sua dúvida, mandar o seu questionamento, e a gente sempre retorna para os clientes, dando uma posição, esclarecendo as dúvidas, ajudando quem a gente consegue ajudar. Então, a gente trabalha focado na área de direito imobiliário, direito sucessório e também de direito de família, né, que são 3 áreas que têm muito tema em comum. Quem tiver dúvida nesses temas, é só entrar em contato com a gente pelo site lessa.adv.com.br, lessaadv.com.br, ou pelo Instagram também, Lessa Advogados, tá? Ou pelo meu Instagram também, que é Thiago com TH, Thiago Lessa com 2 S, _ ADV. Maravilha. Olha só, a gente tem até uma pergunta aqui de um ouvinte que eu vou pedir para esclarecer na semana que vem, que a herança não entra na partilha de bens após o casamento? Essa pergunta é de Roseli, da Barra da Tijuca. Roseli, você vai ser respondida semana que vem pelo doutor Lessa, que sabe tudo de direito.